Você já se perguntou por onde Jesus andou enquanto esteve aqui na terra? Já imaginou quais foram as ruas que tocaram os pés do Salvador, os lugares que testemunharam seus milagres, os vilarejos que ecoaram suas palavras, as cidades que choraram ou se alegraram com sua presença? Neste vídeo, ou melhor, nesta jornada, vamos percorrer as cidades que viram Jesus, não apenas como curiosidade histórica ou geográfica, mas como uma viagem espiritual profunda, que nos conecta diretamente com os caminhos percorridos pelo próprio Filho de Deus. Cada cidade, cada vila, cada monte, cada beira de estrada por onde Jesus passou carrega marcas invisíveis, impressões eternas e mensagens vivas. Lugares aparentemente comuns se tornaram sagrados ao serem tocados pelo Mestre. Povos que viviam na escuridão receberam luz. Regiões esquecidas se tornaram centros de milagre. E ao longo desta jornada, você vai descobrir que, mais do que conhecer geografia bíblica, esse conteúdo te convida a enxergar sua própria vida como uma cidade onde Jesus pode entrar, transformar e habitar. Você vai conhecer Belém, o lugar onde tudo começou, a pequena cidade onde nasceu o Rei dos Reis. Vai passar por Nazaré, onde ele cresceu e foi rejeitado pelos próprios vizinhos. Vai caminhar com Jesus pelas margens do Mar da Galileia, onde Cafarnaum, Betsaída, Caná, Magdala e tantas outras localidades se tornaram palco de ensinamentos, curas e milagres extraordinários. Vamos até Betânia, onde a amizade com Marta, Maria e Lázaro nos ensina sobre intimidade e fé. E então seguiremos rumo à majestosa Jerusalém, onde o céu e a terra se tocaram, onde o Cordeiro foi entregue e o véu foi rasgado para sempre. Mas também vamos entrar em lugares desafiadores e inesperados, como Samaria, onde Jesus quebrou barreiras sociais para alcançar uma mulher esquecida, ou Gadara, onde ele enfrentou forças espirituais para libertar um homem possuído. Em cada cidade, uma mensagem. Em cada passo, uma revelação. Em cada detalhe, uma lição eterna. Este conteúdo foi criado não apenas para informar, mas para transformar. Nosso propósito aqui é conduzir você a um mergulho na vida de Jesus sob uma nova perspectiva. A geografia da graça. Cada lugar visitado nos convida a refletir. E se Jesus andasse hoje por minha cidade, por minha casa, por meu coração, o que ele faria? O que ele falaria? O que ele curaria? Ao conhecer as cidades que viram Jesus, você vai perceber que o tempo e a distância não são obstáculos para o agir de Deus. O mesmo Jesus que tocou os olhos do cego em Jericó, que ressuscitou o morto em Naim, que perdoou em Jerusalém, ainda hoje quer caminhar com você, onde quer que você esteja. Prepare-se para viajar pelas Escrituras, com o coração aberto, com os olhos atentos e com a alma sensível. Cada cidade será uma janela para a eternidade. Cada passo, um convite. A transformação. Não estamos apenas estudando o mapa das jornadas de Cristo. Estamos sendo convidados a seguir os passos do Mestre. Porque o mais importante não é apenas saber por onde Jesus passou, mas permitir que ele passe hoje por dentro de nós. Belém, a cidade do nascimento do Salvador. Mateus 2:1. Miqueias 5:2. As Escrituras são claras e poderosas ao apontar para Belém como o local onde o Messias haveria de nascer. Em Miqueias 5:2, profetizado séculos antes de Jesus vir ao mundo, lemos que de Belém Efrata sairia aquele que dominaria em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Em Mateus 2:1, o cumprimento dessa promessa é registrado com simplicidade e majestade. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, a profecia e o cumprimento se encontram como peças perfeitas de um plano eterno. Belém se torna, assim, um selo profético da fidelidade de Deus. Cada palavra das Escrituras se revela viva e verdadeira. O nascimento do Salvador naquela pequena cidade não foi acidental, mas orquestrado desde a eternidade. Belém está localizada nas colinas da Judéia, a apenas 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Essa curta distância entre a cidade real e a cidade profética carrega um simbolismo tremendo. O Rei dos Reis nasceu ao lado do centro do poder religioso,
mas longe dos olhos da elite e da arrogância espiritual. Situada em uma região agrícola e de pastoreio, Belém era um local de passagem e abrigo, um lugar silencioso, mas que seria eternizado por seu papel na história da salvação. Suas ruas estreitas e casas de pedra foram cenário do maior evento da humanidade, a encarnação do Verbo. Mesmo próxima de Jerusalém, Belém permaneceu em simplicidade, como um lembrete de que Deus habita o humilde. Belém era uma vila modesta, conhecida como a cidade de Davi. Foi ali que o jovem pastor foi ungido por Samuel para se tornar rei de Israel, séculos antes de Jesus nascer. Apesar de pequena, ela carregava um peso histórico e simbólico tremendo. A promessa feita a Davi, de que de sua linhagem viria um rei eterno. Por isso José, sendo da casa e linhagem de Davi, retornou a Belém para o recenseamento, conforme registrado em Lucas 2. Essa conexão entre Davi e Jesus não era apenas genealógica, mas espiritual. Ambos vieram da mesma raiz, ambos pastores, de almas. Belém, portanto, se torna o elo visível entre a antiga aliança e a nova esperança. Belém sempre foi uma cidade pequena, sem grande influência política ou econômica. Porém, espiritualmente, ela é grandiosa. Ela é chamada de Efrata, para diferenciá-la de outra Belém na Galileia, e seu nome significa Casa do Pão, o que é altamente simbólico, pois ali nasceu Jesus, o pão da vida. A cidade é envolta de significado messiânico, e sua simplicidade contrasta com o que ela representa profeticamente. Não havia palácios, nem multidões, esperando por um rei. Apenas um estábulo, uma manjedoura e corações disponíveis. É nessa cidade humilde que o céu toca a terra e a eternidade invade o tempo. Deus escolheu o improvável para manifestar o inevitável, a vinda de seu Filho. O maior acontecimento da história da humanidade aconteceu ali, quase em segredo. O nascimento de Jesus em Belém mudou o destino da terra. Não houve trombetas do Império Romano, nem convites às autoridades religiosas. Apenas pastores no campo, anjos no céu e um casal obediente que encontrou abrigo entre os animais. Maria deu à luz o Salvador em um ambiente simples e a luz de Deus iluminou a escuridão do mundo. A manjedoura tornou-se trono. O choro de um bebê era, na verdade, o som da graça invadindo o tempo. O nascimento de Cristo ali foi o início do cumprimento de séculos de promessas. Deus se fez carne entre nós. Belém nos ensina que Deus não precisa de grandeza humana para realizar grandezas eternas. Enquanto o mundo procura palco, Deus escolhe a humildade. O cumprimento da promessa messiânica começou não em Jerusalém, mas em Belém. Uma cidade pequena, quase irrelevante aos olhos dos homens. Assim também é conosco. Muitas vezes, achamos que somos pequenos demais, incapazes ou indignos. Mas Deus vê além da aparência. Ele usa o simples, o desprezado, o esquecido, para manifestar sua glória. Belém nos lembra que não importa de onde você vem, mas quem nasceu dentro de você. Quando Jesus entra, tudo muda. Seu nascimento em Belém é o nascimento da esperança para todos os que creem. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Lucas 4,16, Mateus 2,23. A Bíblia nos apresenta Nazaré como o lugar onde Jesus passou a maior parte de sua vida terrena. Em Mateus 2,23, lemos que após o retorno do Egito, José levou Maria e Jesus para viverem em Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Em Lucas 4,16, encontramos Jesus já adulto, entrando na sinagoga da cidade onde fora criado, para ler as Escrituras.
Nazaré se tornou parte da identidade do Mestre, tanto que por toda a sua vida, ele foi conhecido como Jesus de Nazaré. Não era apenas um local geográfico, mas uma marca, uma profecia, um testemunho de que o Filho de Deus se fez homem em um ambiente comum. Nazaré está situada na região montanhosa da Galileia, no norte de Israel, a cerca de 30 quilômetros do Mar da Galileia. Na época de Jesus, era um vilarejo pequeno e quase irrelevante, cercado por colinas e oliveiras, fora das grandes rotas comerciais e religiosas. Ao contrário de Jerusalém ou Belém, Nazaré não era conhecida por sua importância histórica ou espiritual. Mesmo assim, foi lá que o Salvador foi criado. A cidade ficava próxima de Séforis, uma cidade romana, o que permitia a José, um carpinteiro, buscar trabalho ali, mantendo a subsistência da família. Nazaré era isolada, mas exatamente por isso foi escolhida. Um lugar longe dos holofotes, onde Jesus cresceria em graça, sabedoria e força. Na época de Jesus, Nazaré era tão insignificante que não era mencionada nas listas de cidades antigas nem nos escritos rabínicos. A própria reação de Natanael em João 1,46 revela o preconceito sobre ela. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era vista como um lugar comum, irrelevante, até mesmo desprezado por alguns judeus mais rigorosos. Os habitantes da Judéia consideravam a Galileia uma região de cultura mista com influência gentílica. Nazaré, sendo um vilarejo obscuro dentro da Galileia, não era considerada digna de produzir algo grandioso. Mas Deus não olha como o homem vê. Ele escolheu esse lugar simples para revelar seu Filho ao mundo. Nazaré é o símbolo de que o céu pode nascer nos lugares mais desprezados da terra. Nazaré era marcada pela simplicidade, pobreza e isolamento. Era uma vila agrícola, com casas modestas feitas de pedra e barro, sustentadas por famílias que viviam da terra ou de ofícios, manuais como a carpintaria. Espiritualmente, a cidade era vista como inferior, não apenas pela sua posição geográfica, mas pelo seu histórico irrelevante nas tradições judaicas. Jesus cresceu nesse ambiente silencioso, longe das honras religiosas. Quando adulto, ao retornar para pregar na sinagoga local, foi rejeitado pelos próprios conterrâneos. Eles se ofenderam com suas palavras e tentaram lançá-lo de um precipício. Lucas 4:29. Essa rejeição mostra como muitas vezes a familiaridade impede a fé. Nazaré representa um lugar onde a incredulidade impediu o milagre. Um dos episódios mais marcantes envolvendo Nazaré acontece quando Jesus retorna já reconhecido como mestre e entra na sinagoga para ler o profeta Isaías, Lucas 4:16-30. No início, todos se admiravam das palavras de graça que saíam de sua boca. Mas quando ele confronta o coração duro daquele povo, lembrando-lhes que Deus muitas vezes enviou seus profetas a estrangeiros, a multidão se enfurece. Eles se levantam e o expulsam da cidade, tentando matá-lo. O mesmo Jesus que ali cresceu, que brincou nas suas ruas, que ajudou o pai na carpintaria, agora era rejeitado como profeta. Esse momento mostra que nem sempre seremos aceitos por aqueles que nos conhecem. A familiaridade gera desprezo, mas Jesus seguiu em frente. Nazaré nos ensina uma verdade poderosa. Não é onde você veio, mas para onde Deus está te levando, que define o seu destino. Muitas vezes, seremos rejeitados por quem nos conhece desde a infância, por quem viu nossas fraquezas ou nossa simplicidade. Mas isso não anula o chamado de Deus sobre nossa vida. Jesus foi desprezado em sua cidade natal, mas isso não o impediu de cumprir sua missão. Quando olhamos para Nazaré, somos lembrados de que até o Filho de Deus passou pela dor de não ser reconhecido. Se você tem enfrentado rejeição, especialmente dos que te cercam, lembre-se, quem te chamou foi Deus. E Ele vai te usar, ainda que a tua Nazaré não reconheça. Cafarnaum, a cidade dos milagres e do ensino. Mateus 4:13, Marcos 1:21, Lucas 7:1. A Bíblia nos revela que, após deixar Nazaré, Jesus escolheu Cafarnaum como sua base ministerial.
Em Mateus 4:13 está escrito: "E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar." Essa mudança não foi apenas estratégica, mas profética. Cafarnaum, que significa aldeia de consolo, tornou-se o palco de muitos dos maiores milagres de Jesus e o centro de seus ensinos. Foi ali que ele ensinou nas sinagogas, curou enfermos, libertou possessos e desafiou a religiosidade cega. A cidade presenciou com seus próprios olhos o cumprimento das promessas messiânicas. No entanto, mesmo vendo tudo isso, muitos não creram, e por isso foi severamente advertida por Jesus. Cafarnaum localizava-se ao norte de Israel, na região da Galileia, à margem noroeste do Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genesaré. Essa localização era privilegiada por estar em uma rota comercial importante, chamada Via Maris, que ligava a Síria ao Egito. Isso tornava Cafarnaum uma cidade movimentada, economicamente ativa e com presença romana. Era um ponto de encontro entre o mundo judaico e a influência gentílica. Próxima a outras cidades mencionadas nos evangelhos, como Betsaida e Corazim, ela serviu como um local acessível e estratégico para a propagação da mensagem de Jesus, tanto para os judeus quanto para os gentios. Historicamente, Cafarnaum era uma cidade de pescadores, comerciantes e coletores de impostos. Tinha uma população estável, uma sinagoga bem construída e presença militar romana, com um centurião a serviço na cidade. Era um lugar de comércio e trabalho, onde as pessoas viviam ocupadas com seus afazeres diários. E foi nesse cenário comum que o extraordinário começou a acontecer. Jesus encontrou em Cafarnaum um campo fértil para seu ministério, não por causa da fé do povo, mas porque ali estavam pessoas necessitadas, doentes, desesperadas por cura, direção e verdade. Era uma cidade viva, movimentada, mas espiritualmente doente, pronta para receber o médico dos médicos. Cafarnaum foi o local onde Jesus realizou alguns dos seus mais impressionantes milagres. Ele curou o paralítico que desceu pelo telhado, o servo do centurião romano, a sogra de Pedro e muitos outros. Foi na sinagoga local que ele ensinou com autoridade e foi ali também que declarou ser o pão da vida. Apesar disso, Cafarnaum foi chamada de cidade endurecida, pois mesmo com tantas demonstrações do poder divino, muitos não creram. Jesus afirmou que, se os milagres feitos ali tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria se arrependido. Mateus 11, 23, 24. Cafarnaum foi abençoada com a presença do Messias, mas tornou-se símbolo de uma oportunidade desperdiçada pela incredulidade. Entre tantos acontecimentos, um dos momentos mais impactantes em Cafarnaum foi a cura do paralítico levado por 4 amigos, registrado em Marcos 2. Jesus não apenas curou seu corpo, mas perdoou seus pecados, revelando sua autoridade divina. Outro episódio marcante foi quando Jesus ensinava na sinagoga e um homem possesso por espírito imundo gritou. E ele o libertou com uma simples ordem. Marcos 1, 21, 28. Cafarnaum viu milagres físicos e espirituais. Ouviu palavras que traziam vida e testemunhou manifestações do reino de Deus como nunca antes. A cidade se tornou palco de poder, mas também cenário de alerta para os que ignoram a graça que recebem. Cafarnaum é um lembrete poderoso de que ver milagres não substitui a necessidade de fé genuína. Muitas pessoas hoje vivem cercadas por bênçãos, por experiências espirituais, por testemunhos, mas continuam com o coração endurecido. A cidade que abrigou o próprio Filho de Deus, que presenciou curas e maravilhas, não se rendeu como deveria. Isso nos alerta. É possível estar próximo da presença de Jesus, ouvir suas palavras, ver seus feitos e ainda assim resistir à transformação. A pergunta que Cafarnaum nos faz hoje é: o que você está fazendo com tudo o que já viu e ouviu de Deus? A proximidade não salva, a obediência sim. A presença de Jesus exige resposta. Caná da Galileia, onde a água se tornou vinho. João 2, 1, 11.
A primeira vez que Jesus revelou sua glória de forma pública foi em Caná da Galileia, como registrado no Evangelho de João. O texto conta que, em um casamento, faltou vinho, um grande constrangimento para os anfitriões. Maria, mãe de Jesus, apresenta o problema ao filho, e ele, mesmo dizendo que ainda não era chegada a sua hora, realiza o milagre a pedido dela. Esse episódio não apenas inaugura o ministério de Jesus com um sinal poderoso, como também revela a sensibilidade do céu diante das necessidades humanas. Ali, pela primeira vez, os discípulos viram com os próprios olhos que estavam diante de alguém muito além de um mestre, o Filho de Deus. Caná da Galileia era uma pequena vila agrícola, localizada a poucos quilômetros ao norte de Nazaré, cidade onde Jesus cresceu. Seu nome completo a distingue de outras cidades chamadas Caná. Por ser próxima da região natal de Jesus, era comum que ele e sua família tivessem amigos e conhecidos por ali. Caná era uma típica vila rural galileia, fora dos grandes centros urbanos, sem grandes templos ou palácios. Essa simplicidade geográfica e cultural ressalta o contraste com a magnitude do milagre que ali ocorreu. Foi nesse lugar humilde e cotidiano que a glória de Deus começou a se manifestar por meio de sinais visíveis. Caná não possuía expressão política ou religiosa no cenário judaico. Era uma vila familiar, onde os casamentos envolviam toda a comunidade e duravam dias, regados a comida, vinho e festa. A crise do vinho representava vergonha social, e para aquela cultura, a alegria da celebração estava ligada à abundância. O fato de Jesus ter escolhido esse local para seu primeiro milagre é uma afirmação de que Deus valoriza os momentos simples e as alegrias humanas. Ele se importa com aquilo que parece pequeno demais para os grandes. Caná representava o povo comum, e ali o céu se revelou. Um gesto de compaixão que antecipou a abundância do reino. Caná era para muitos apenas uma vila sem brilho, mas quando Jesus está presente, o comum se torna extraordinário. Não havia multidões, templos, nem líderes religiosos, apenas uma festa e um problema. E foi nesse contexto que ocorreu um dos milagres mais simbólicos de toda a Bíblia. A água transformada em vinho não só demonstrou o poder de Jesus sobre a matéria, mas também apontou para algo maior, a transformação espiritual que ele veio trazer à humanidade. A partir de Caná, aprendemos que não importa o tamanho do lugar ou da necessidade, quando Jesus intervém, tudo muda para melhor. A falta de vinho numa festa era motivo de vergonha pública. Mas Jesus, em seu primeiro milagre, não apenas resolveu o problema, como fez o melhor vinho. Ele não só restaurou a honra da família anfitriã, como revelou algo essencial. O reino que ele veio trazer é de abundância, de alegria, de novidade. A transformação da água em vinho foi uma mensagem espiritual. O antigo está sendo substituído pelo novo. O ritual está sendo substituído pela revelação. O milagre de Caná é mais do que uma solução social. É uma introdução ao coração de Deus, que transforma o natural em sobrenatural com perfeição e propósito. A instrução de Maria aos servos, fazei tudo o que ele vos disser, revela o segredo do milagre, obediência antes da manifestação. Caná nos ensina que, mesmo sem entender a lógica divina, quando seguimos suas palavras, algo glorioso acontece. Quantas vezes enfrentamos crises que parecem pequenas aos olhos do mundo, mas profundas para nós? Em Caná, aprendemos que Jesus se importa com cada detalhe da nossa caminhada. E quando o convidamos para estar presente, a alegria não apenas é restaurada, ela é renovada com excelência. O vinho novo ainda está disponível, basta obedecer e crer. Betânia, o lugar da amizade e da ressurreição. João 11, João 12, 1, 3. Betânia aparece repetidamente nos evangelhos como o lugar onde Jesus tinha amigos íntimos, Lázaro, Marta e Maria. Em João 11, lemos o dramático e glorioso relato da ressurreição de Lázaro. Betânia se tornou um cenário de amor, fé, lágrimas e milagre.
Era também um refúgio para Jesus nos dias que antecederam sua morte. Ali, ele foi ungido por Maria com perfume precioso, num gesto profético. Em mim, Betânia, vemos um Cristo emocionalmente envolvido com pessoas reais, que chora, se comove e age com poder. Mais do que um milagre, a história em Betânia revela o coração compassivo do Salvador. Betânia estava localizada no sopé oriental do Monte das Oliveiras, muito próxima de Jerusalém, o que fazia dela uma vila estratégica e acessível. A curta distância permitia que Jesus frequentemente passasse por ali antes de entrar na Cidade Santa. Betânia era um lugar acolhedor, quase um lar para Jesus em meio às pressões do ministério. Era comum que ele se retirasse para ali nos momentos de descanso e intimidade. Sua proximidade com Jerusalém contrasta com sua simplicidade. Era um lugar de refúgio, de comunhão, de milagres silenciosos e de manifestações profundas do amor divino. Betânia era uma vila pacata, sem grandes construções ou relevância econômica, mas era conhecida por abrigar leprosos, como Simão, Mateus 26:6, e por ser um lugar de hospitalidade. O nome Betânia significa casa do sofrimento, ou casa dos pobres, e isso condiz com a sensibilidade de Jesus por esse lugar. Enquanto Jerusalém representava poder e religiosidade, Betânia era o lugar da sinceridade e da vulnerabilidade. Jesus escolheu esse ambiente para realizar um de seus maiores milagres, demonstrando que o poder de Deus se manifesta especialmente nos lugares onde há dor, amor e fé. Betânia era o lar onde Jesus era bem-vindo, honrado e amado. Marta servia, Maria ouvia, Lázaro compartilhava. Era um ambiente de afeto e adoração. Ali Jesus se sentia em casa. Esse detalhe revela muito. Nem todos os lugares o recebiam assim. Betânia representa o coração que acolhe Jesus não por interesse, mas por amor. E é nesse tipo de lugar que ele realiza os maiores milagres. A ressurreição de Lázaro é uma demonstração clara do poder sobre a morte, mas também da conexão íntima entre o Mestre e seus amigos. Betânia era mais do que um local geográfico, era um espaço de adoração genuína. Lázaro estava morto há 4 dias. Marta cria, Maria chorava. E Jesus também chorou. Essa cena toca profundamente nossa alma. Em Betânia, Jesus revela sua humanidade e divindade de forma plena. Ele se comoveu com o sofrimento e então, com voz firme, ordenou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. O milagre da ressurreição foi um sinal não apenas do poder sobre a morte física, mas uma antecipação da ressurreição eterna. Em Betânia, a esperança venceu o luto. Jesus não apenas deu vida novamente a Lázaro, ele mostrou que a amizade com Deus tem poder até sobre a morte. Quantas vezes nos sentimos como Marta e Maria, rodeados pela dor, pelo luto, pela dúvida? Betânia nos ensina que quando Jesus é amigo da casa, a morte não é o fim. Sua presença transforma a tristeza em esperança. A ressurreição de Lázaro mostra que o tempo de Deus nunca está atrasado. Ele chega na hora certa para revelar sua glória. Se nossa casa for como Betânia, um lugar onde Jesus é honrado, amado e recebido, então veremos milagres que desafiam a lógica. Betânia é o chamado para abrirmos espaço para o Mestre em meio às nossas perdas. Jerusalém, a cidade santa e o cenário da cruz. Mateus 21:1-10, Lucas 19:41-44, João 18:19. Jerusalém é, sem dúvida, a cidade mais mencionada e central em toda a narrativa bíblica. Foi ali que Jesus entrou triunfalmente montado em um jumentinho, enquanto a multidão clamava: Hosana ao filho de Davi. Mateus 21:9. Mas foi também ali que ele chorou ao ver a dureza daquela cidade. Lucas 19:41. Jerusalém testemunhou os últimos dias do Mestre. Sua prisão, julgamento, condenação e crucificação. É em Jerusalém que o céu se calou momentaneamente diante do peso dos pecados do mundo.
é o lugar onde o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jerusalém é o palco onde o amor de Deus foi plenamente revelado, através da cruz. Jerusalém está situada entre montes, a cerca de 800 metros, acima do nível do mar, na região central da Judeia. Rodeada por colinas e protegida por muros, era geograficamente uma cidade fortificada e estrategicamente posicionada. Por estar no centro do território israelita, Jerusalém tornou-se não apenas a capital política e militar nos tempos de Davi e Salomão, mas o centro religioso e espiritual da fé judaica. Era para Jerusalém que as tribos subiam em festas solenes, e onde o templo erguido por Salomão se tornara o símbolo da aliança de Deus com seu povo. Era ali que todos esperavam que o Messias se revelasse, mas muitos não reconheceram o tempo da visitação divina. Na época de Jesus, Jerusalém estava sob domínio romano, mas ainda mantinha forte identidade judaica, com o templo como o coração do culto. A cidade era administrada por líderes religiosos, como os fariseus e saduceus, e supervisionada por autoridades romanas, como Pôncio Pilatos. Era um ambiente tenso, onde política e religião se misturavam. O povo esperava um Messias guerreiro, libertador do jugo romano, mas Jesus veio como príncipe da paz. Sua presença causava alvoroço entre os religiosos e inquietação entre os governantes. Jerusalém, que deveria acolher o Salvador, tornou-se o local de sua rejeição. Mesmo assim, foi ali que se cumpriram as maiores promessas da redenção. Jerusalém sempre foi considerada a cidade do grande rei, o lugar da morada de Deus. Ali estavam o templo, o Monte das Oliveiras, o Getsêmani e tantos outros lugares sagrados. Era a cidade da profecia, da promessa, da adoração. Mas, ao mesmo tempo, tornou-se também símbolo da rejeição, não apenas ao Messias, mas a todos os profetas que vieram antes dele. Em Jerusalém, Jesus foi exaltado e condenado, aclamado e crucificado. Cada rua, cada pedra, cada lágrima derramada ali fala de um conflito espiritual intenso. Jerusalém nos mostra como o coração humano pode ser, ao mesmo tempo, terreno sagrado e palco de resistência à graça. O clímax da história da salvação aconteceu em Jerusalém, no monte chamado Calvário ou Gólgota. Foi ali que Jesus carregou a cruz, foi pregado e, entre dois criminosos, entregou sua vida pela humanidade. As trevas cobriram a terra, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu. O Cordeiro foi imolado para sempre. Nenhuma outra cidade testemunhou algo tão grandioso e terrível ao mesmo tempo. A cruz erguida em Jerusalém se tornou o marco da redenção de toda a humanidade. Ali, Jesus venceu o pecado, a morte e o inferno. O sangue derramado em Jerusalém fala até hoje, fala de perdão, graça, amor e reconciliação com Deus. Jerusalém nos ensina que os lugares de maior dor podem se tornar os lugares de maior glória. Foi ali que Jesus foi ferido, traído, humilhado, mas também foi ali que a salvação foi liberada para todos nós. A cruz, símbolo de morte e vergonha, se tornou o trono do amor divino. Muitos hoje vivem seus próprios momentos de Jerusalém, onde tudo parece ruir, onde a dor é intensa. Mas é nesses lugares que Deus revela sua presença de maneira mais poderosa. Jerusalém é o convite para olharmos para a cruz e entendermos. O que parecia fim era apenas o começo. A glória de Deus se manifesta no Vale da Dor. Samaria, Sicar, onde a água viva foi derramada. João 4:42. Um dos encontros mais profundos e transformadores do ministério de Jesus aconteceu em Sicar, uma cidade da região de Samaria. Em João 4, lemos que Jesus, cansado da jornada, sentou-se junto ao poço de Jacó e iniciou uma conversa com uma mulher samaritana. Esse diálogo quebrou barreiras raciais, religiosas e morais. Jesus ofereceu àquela mulher algo que ninguém jamais lhe dera: água viva. Ele revelou segredos do coração dela, trouxe cura à sua alma e fez dela a primeira evangelista samaritana.
Essa passagem é uma das mais ricas em conteúdo espiritual, pois mostra que o amor de Deus ultrapassa todas as fronteiras. Em Sicar, a graça rompeu os limites do preconceito. Sicar estava localizada próxima ao Monte Gerizim, na região central de Samaria, entre a Galileia e a Judéia. Era um local de passagem, com história ligada aos patriarcas, especialmente Jacó, que havia cavado um poço naquela região. Esse poço ainda existia nos dias de Jesus e era considerado sagrado pelos samaritanos. A localização de Sicar era estratégica, pois ficava no caminho natural entre o norte e o sul de Israel. Mas muitos judeus evitavam passar por ali por causa do preconceito contra os samaritanos. Jesus, porém, precisava passar por Samaria. João 4:4, mostrando que sua missão incluía todos, inclusive os rejeitados. Samaria era um território com histórico de separação e conflito com os judeus. Após o exílio assírio, os habitantes da região passaram a ter uma fé misturada com elementos pagãos. Isso gerou desprezo por parte dos judeus, que os consideravam impuros. Os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim e tinham apenas o Pentateuco como escritura. Por isso, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana foi chocante para os padrões da época. Um judeu falando com uma mulher, algo culturalmente incomum, e ainda samaritana, e com histórico de vida moralmente condenável. Em meio a tudo isso, Jesus derramou aceitação, verdade e salvação. Sicar era um lugar comum, distante dos centros religiosos e espirituais de Jerusalém. Era vista pelos judeus como terra impura, mas o que Jesus encontrou ali foi um campo, branco para a colheita. O coração daquela mulher representava o povo samaritano, marcado pela sede, rejeição e confusão religiosa. Mesmo assim, ela estava aberta ao diálogo e sua curiosidade foi canalizada por Jesus para algo muito maior, o encontro com a verdade. Sicar mostra que, mesmo em lugares rejeitados e espiritualmente confusos, há corações sedentos esperando por revelação. Deus não escolhe os perfeitos, Ele vai até onde a necessidade é maior. O diálogo entre Jesus e a mulher no poço de Jacó é um dos momentos mais sublimes dos evangelhos. Ela foi buscar água, mas encontrou a fonte. O Mestre falou com amor, mas também com verdade. Ele expôs sua história não para condená-la, mas para curá-la. Quando ela compreendeu que estava diante do Messias, largou seu cântaro e correu à cidade, dizendo: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. João 4:29. Essa mulher, antes envergonhada e marginalizada, tornou-se mensageira de boas novas. Sicar viu o nascimento de um avivamento porque um coração quebrado foi tocado pela água viva. Sicar nos ensina que Jesus vai onde ninguém mais quer ir e fala com quem todos evitam. Ele não se limita a templos ou tradições. Ele vai ao encontro de quem tem sede. Mesmo que sua vida esteja quebrada, marcada por rejeições ou envolta em religiosidade confusa, Jesus se aproxima com verdade e graça. A mulher de Sicar nos representa, cheios de vazios e sede interior. E só Ele pode saciar com a água viva que flui do seu coração. Quando Jesus entra em cena, até a reputação é transformada em ministério. Onde há sede, Ele faz brotar fonte. Onde há rejeição, Ele planta propósito. Jericó, onde muros caíram e vidas foram restauradas. Lucas 19, 1 e 10. Marcos 10, 46, 52. Jericó aparece de forma marcante nos evangelhos como o lugar onde Jesus realizou milagres poderosos e revelou sua graça a pessoas improváveis. Em Lucas 19, Jesus encontra Zaqueu, um cobrador de impostos rico e desprezado, que sobe em uma árvore para vê-lo passar. Jesus para, olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Pouco antes, Marcos 10 relata que, na saída da cidade, Jesus curou o cego Bartimeu com uma palavra de fé. Jericó, conhecida por ser uma cidade antiga, viu nascer ali novos começos.
Em suas ruas, Jesus transformou vidas com um simples toque, um olhar ou uma palavra. Jericó está situada no Vale do Jordão, uma das regiões mais baixas da terra, cerca de 240 metros abaixo do nível do mar. É considerada uma das cidades mais antigas do mundo, com clima árido, mas rica em palmeiras, fontes e vegetação nos arredores. Essa localização fazia de Jericó uma rota natural entre a Galileia e Jerusalém, motivo pelo qual Jesus frequentemente passava por ali em suas viagens. Apesar do calor e da aridez, a cidade era fértil e estratégica. Sua posição entre o deserto e o rio representa muito mais que geografia. É um símbolo de transição, o lugar onde milagres brotam no mar. Meio do caminho. Jericó era conhecida entre os judeus como a primeira cidade conquistada por Israel na Terra Prometida, sob o comando de Josué. Seus muros caíram não por espadas, mas pelo poder de Deus. Ao longo dos séculos, ela manteve um lugar simbólico na memória do povo, como um local onde a vitória divina se manifestou. Na época de Jesus, era habitada por judeus e dominada pelos romanos, com cobrança de impostos e presença de corrupção. Apesar da glória passada, Jericó carregava o peso da exploração social. Era uma cidade marcada por contrastes, rica em história, mas espiritualmente carente. E foi exatamente ali que Jesus trouxe restauração e reconciliação. Jericó era uma cidade de riqueza e comércio, situada numa região fértil e bem irrigada. Suas ruas eram frequentadas por mercadores, soldados romanos e coletores de impostos. Era uma cidade aparentemente próspera, mas espiritualmente seca. Era também o local onde muitos doentes e mendigos se colocavam à beira do caminho, na esperança de alguma esmola. O ambiente urbano de Jericó refletia a condição do coração humano, cercado de beleza exterior, mas sedento por algo verdadeiro. Jesus, ao passar por essa cidade, não se impressionou com a fachada. Ele foi ao encontro dos desprezados, dos feridos e dos invisíveis. Jericó se tornou, mais uma vez, símbolo de queda de muros, agora do coração. Zaqueu, rico publicano, era visto como traidor pelos judeus por trabalhar para os romanos e enriquecer injustamente. No entanto, ao ouvir que Jesus estava passando, subiu em uma árvore apenas para vê-lo. O mestre, porém, o vê de verdade, não apenas sua posição, mas seu coração. Em instantes, Zaqueu passa da avareza à generosidade, do egoísmo à restituição. Já Bartimeu, um cego mendigo à beira do caminho, clama com fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E pela fé, recebe a cura. 2 encontros, 2 extremos sociais, um mesmo resultado: transformação radical por meio do toque de Cristo. Jericó foi cenário de libertação interior e exterior. Jericó nos ensina que não importa o passado, a condição social ou as feridas que carregamos, Jesus pode restaurar tudo. Ele vê os invisíveis como Bartimeu, ouve o clamor dos marginalizados e entra na casa dos que todos desprezam, como Zaqueu. Onde os homens veem pecadores, Jesus vê candidatos à salvação. Jericó simboliza nossas quedas, nossas muralhas internas e nossas histórias quebradas, mas também representa a esperança de recomeços. Se Jesus passou por Jericó e transformou corações, Ele também pode passar por nossas vidas hoje. Tudo o que precisamos é abrir mão da vergonha e da resistência e clamar como Bartimeu: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 9. Gerasa, Gadara, onde a legião foi expulsa. Marcos 5, 1, 20. Lucas 8, 26, 39. Mateus 8, 28, 34. Jesus cruzou o mar da Galileia com seus discípulos e chegou à região dos Gadarenos, também conhecida como Gerasa. Ao desembarcar, foi imediatamente confrontado por um homem possesso por uma legião de demônios. Ele vivia entre os sepulcros, isolado, violento, temido por todos. Mas quando viu Jesus, correu até ele e se prostrou. O que parecia irrecuperável
foi restaurado em minutos. Jesus libertou aquele homem com uma única palavra, permitindo que os espíritos imundos entrassem em uma manada de porcos que se precipitou no mar. O que espantou a cidade foi ver aquele homem, que antes vivia nu e em tormento, agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Gadara conheceu o poder libertador do Messias. Gerasa, ou Gadara, estava localizada na região conhecida como Decápolis, um conjunto de 10 cidades helenizadas com forte influência greco-romana. Situava-se ao leste do Jordão, uma região habitada por gentios, onde a criação de porcos, proibida entre os judeus, era prática comum. Essa geografia explica por que havia uma grande manada de porcos próxima ao local. Era uma terra marcada por paganismo, idolatria e distanciamento das leis judaicas. Mas Jesus foi até lá. Cruzou fronteiras religiosas, culturais e territoriais para alcançar uma única alma. Gerasa nos mostra que não existe território tão longe que o amor de Deus não possa alcançar. A região da Decápolis era vista com desconfiança pelos judeus por seu sincretismo religioso e estilo de vida contrário à lei de Moisés. Gadara, especificamente, era conhecida por sua cultura grega, seus cemitérios escavados em rochas e práticas espirituais confusas. O homem possesso representa não apenas uma pessoa, mas uma sociedade mergulhada em trevas espirituais. Ele vivia entre os mortos, gritando e se ferindo, o retrato de uma alma destruída. O fato de Jesus ir até aquela região mostra que nenhuma condição espiritual é irremediável para o Salvador. Onde havia trevas, ele levou luz. Onde havia tormento, ele trouxe paz. Gadara era uma cidade sofisticada aos olhos humanos, mas espiritualmente devastada. Ali se criavam porcos, o que era sinal de impureza para os judeus. Era uma região acostumada com o caos disfarçado de civilização. O homem possesso, vivendo entre os sepulcros, era um reflexo da cidade, viva por fora, mas morta por dentro. Jesus escolheu esse ambiente hostil para manifestar seu poder libertador. Em Gadara, ele não encontrou fé nem súplicas, mas ele foi mesmo assim. Isso nos mostra que a compaixão de Cristo não espera ser chamada. Ela age por amor. Gadara, aos olhos de todos, estava perdida. Mas Jesus viu ali um redimido, um mensageiro em formação. O encontro entre Jesus e o endemoniado gadareno é uma das maiores demonstrações de autoridade espiritual registrada nos evangelhos. Nenhuma corrente conseguia conter aquele homem, mas uma só palavra de Jesus foi suficiente. A legião implora para entrar nos porcos, e em seguida, cerca de 2.000 porcos se lançam no mar. O povo da cidade, em vez de celebrar a libertação, teme a perda financeira e pede que Jesus vá embora. No entanto, o homem liberto se torna um evangelista local. Ele queria seguir Jesus, mas o mestre o enviou de volta. Vai para a tua casa e conta tudo quanto o Senhor te fez. Marcos 5,19. O que era escândalo para a cidade tornou-se testemunho de salvação. Gerasa nos ensina que ninguém está longe demais para ser alcançado por Jesus. O homem que vivia entre os mortos, excluído da sociedade, foi transformado em missionário. Isso nos lembra que os maiores testemunhos nascem dos lugares mais improváveis. Às vezes, o mundo nos rotula de perdidos, mas Jesus nos chama de filhos. O mesmo Cristo que acalma a tempestade no mar, acalma as tempestades da alma. Gadara é o lembrete de que Jesus vai além dos limites humanos para salvar. Ele entra nos cemitérios da nossa história, expulsa as trevas e restaura nossa identidade. Aonde ninguém quer ir, Jesus vai, porque onde há um cativo, há um propósito, escondido esperando para ser revelado. Naim, onde a morte foi interrompida. Lucas 7, 11, 17. Em Naim, Jesus realizou um dos milagres mais emocionantes de seu ministério, a ressurreição do filho único de uma viúva. A cena é poderosa. Jesus, ao se aproximar da cidade, encontra um cortejo fúnebre saindo dos portões.
a dor de uma mãe que já havia perdido o marido e agora sepultava o filho. Ao vê-la, Jesus não apenas se comove, mas interrompe a morte com um gesto divino. Ele toca o esquife e diz: "Jovem, a ti te digo, levanta-te." Lucas 7,14. E o jovem revive. A multidão se assombra. A viúva recebe o filho de volta e o nome de Jesus é glorificado. Em Naim, a vida venceu de novo. Naim era uma pequena aldeia da Galileia, localizada próxima ao Monte Tabor, entre Cafarnaum e Jezreel. Por sua localização, ficava fora das grandes rotas comerciais e não possuía influência religiosa ou política relevante. No entanto, era habitada por pessoas comuns, simples e sofridas, como aquela viúva. Jesus, ao passar por ali, mostra que não existem vilarejos esquecidos por Deus. Mesmo um local isolado pode se tornar palco de um milagre extraordinário. A geografia pode ser pequena, mas quando o céu se inclina, a eternidade invade o tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em Naim não era conhecida pelos judeus como uma cidade importante. Não havia sinagogas registradas ali, nem registros históricos de relevância política. Era uma vila como tantas outras, vivendo de agricultura, com famílias pobres e lutando para sobreviver. A viúva representa esse povo, gente sem voz, sem influência, mas amada por Deus. O luto público daquela mulher mobilizou a compaixão de Jesus. Ele não fez o milagre por clamor ou fé dela. Ele agiu por misericórdia. Isso nos ensina que Deus não está distante dos esquecidos. Ele vê, ele para e ele age. Naim, aos olhos humanos, não era nada, mas aos olhos de Jesus, era um altar de glória. A imagem de Naim é a de uma cidade pequena e sem brilho, mas onde a dor era grande demais para ser ignorada. O cortejo fúnebre indica a ausência de esperança, o fim de uma geração, o término de uma história. E é exatamente nesse cenário de morte que Jesus revela seu poder de vida. Naim se torna símbolo do interromper divino, quando o céu diz basta à dor. A cidade pode não ter templos ou palácios, mas ali habitava uma alma que precisava de consolo. Isso mostra que Deus não escolhe cidades grandes, mas corações sensíveis. Naim representa todos os lugares onde a dor ainda marcha. O milagre de Naim é diferente de todos os outros. Não houve pedido, não houve fé declarada, nem intercessão. Jesus simplesmente viu a dor, se compadeceu e interrompeu o funeral. Ele tocou no esquife, algo que tornaria alguém impuro na lei judaica, mostrando que a vida é mais poderosa que o ritual. A mãe que chorava recebeu o filho de volta, e a cidade toda glorificou a Deus. Esse evento é uma declaração de autoridade sobre a morte e um sinal profético. Com Jesus, a vida sempre terá a última palavra. Naim não viu apenas um milagre, viu a ressurreição caminhar em pessoa pelas ruas. Naim nos revela que a compaixão de Jesus não precisa de convite, ela responde à dor. Muitas vezes, estamos como aquela viúva, cansados, enlutados, marchando, silenciosamente com nossos sonhos mortos. Mas Jesus nos encontra no caminho. Ele para tudo por nós. Não há luto que o seu amor não possa consolar, nem morte que sua voz não possa reverter. A presença de Jesus interrompe o curso do sofrimento e restaura o que foi perdido. Naim é a certeza de que, mesmo que não clamemos, Deus se aproxima quando há lágrima e amor. E Ele sempre vem com poder para transformar a história. Cafarnaum, o quartel-general do ministério de Jesus. Mateus 13, Marcos 2:1-12, Lucas 4:31-37. Cafarnaum foi chamada por muitos de a cidade de Jesus. Após deixar Nazaré, ele fez dela sua base ministerial. Ali, Jesus ensinou nas sinagogas, curou enfermos, expulsou demônios e realizou milagres extraordinários. Foi em Cafarnaum que o paralítico desceu pelo telhado e andou. Foi ali que o servo do centurião foi curado à distância. Ali também Pedro morava,
e sua sogra foi curada por Jesus. Cafarnaum presenciou uma intensa manifestação do reino de Deus. No entanto, apesar de tantos sinais, muitos não se arrependeram. Por isso, Jesus declarou: Tu, Cafarnaum, serás abatida até o inferno. Mateus 11:23. Uma cidade de glória, mas também de advertência. Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia, entre outras vilas de pescadores. Sua localização favorecia o comércio, o fluxo de pessoas e o intercâmbio cultural. Era uma cidade de pescadores, soldados romanos e coletores de impostos. O movimento constante fazia dela um lugar estratégico para a divulgação do Evangelho. Jesus usou essa rota para alcançar judeus e gentios. Estar na beira do lago também permitia que ele ensinasse as multidões tanto em terra como do barco. A posição geográfica de Cafarnaum revela algo poderoso. Deus planta seus milagres onde as pessoas estão. Cafarnaum era uma cidade economicamente ativa, com forte presença do Império Romano. Tinha uma sinagoga respeitada, estrutura urbana e representantes militares. O centurião que buscou a ajuda de Jesus mostra como havia diálogo entre judeus e gentios. A cidade era religiosa, mas também marcada pelo legalismo farisaico. Foi neste ambiente que Jesus confrontou os religiosos e libertou os oprimidos. Em meio à religiosidade vazia, ele trouxe autoridade com graça e verdade. Cafarnaum era símbolo de oportunidades espirituais, mas também da responsabilidade de crer no que se vê. O juízo anunciado por Jesus mostra que quem vê a luz e a rejeita se torna mais responsável. Cafarnaum foi abençoada com a presença contínua de Jesus. Ali ele habitou, comeu, dormiu e operou. Mas nem todos o receberam com fé verdadeira. Muitos admiravam seus milagres, mas não se rendiam à sua mensagem. Isso fez da cidade um símbolo de advertência. Ter acesso à palavra e não se converter é perigoso. Por isso, Cafarnaum é o espelho das igrejas que vivem cercadas de bênçãos, mas cheias de corações endurecidos. Uma cidade que foi tocada pela glória, mas não transformada por ela. Ainda assim, Cafarnaum nos inspira a buscar o mover de Deus com arrependimento verdadeiro. A casa estava cheia. Não havia espaço nem à porta, mas 4 amigos decidiram não desistir. Subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o paralítico bem diante de Jesus. A fé deles tocou o coração do mestre. Filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta-te, toma tua cama e anda. Um milagre completo. Corpo e alma restaurados. Essa cena revela a atmosfera de fé e também de resistência religiosa que reinava em Cafarnaum. Milagres aconteciam, mas também surgiam questionamentos. Ainda assim, o poder de Jesus prevalecia sobre toda dúvida. Cafarnaum nos ensina que proximidade com Jesus não é garantia de salvação. A presença dele exige resposta. Ver milagres e não se render é tornar o coração insensível. Somos chamados a não apenas admirar as obras de Deus, mas a entregar-lhe o coração. Cafarnaum foi abençoada, mas julgada. Que nossas igrejas e casas, ao invés de resistir à palavra, recebam Jesus com fé viva. Que sejamos como os amigos do paralítico, que rompem barreiras para levar outros até Cristo. Que nossas vidas não apenas presenciem milagres, mas sejam o milagre. Tiro e Sidom, onde a fé gentia tocou o coração de Jesus. Marcos 7, 24, 30. Mateus 15, 21, 28. Tiro e Sidom foram as únicas cidades fora de Israel para onde Jesus foi registrado como tendo viajado. Ali, ele se retirou com os discípulos, buscando repouso. Mas uma mulher cananeia o procurou, clamando pela cura da filha endemoninhada. Jesus inicialmente parece resistir. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Mas ela insiste com fé e humildade. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus se admira da fé daquela mulher gentia e declara: grande é a tua fé,
seja feito conforme desejas. A filha foi curada naquela mesma hora. Tiro e Sidom eram cidades fenícias, localizadas na costa norte de Israel, no atual Líbano. Eram conhecidas por sua riqueza, comércio marítimo e influência pagã. Estavam fora dos limites de Israel, representando o mundo gentil. O fato de Jesus ir até lá revela algo poderoso. O alcance do reino ultrapassa fronteiras nacionais e culturais. Mesmo em terra estrangeira, a fé foi encontrada. Tiro e Sidom eram como terra seca, mas ali floresceu uma fé que comoveu o Filho de Deus. Na história bíblica, Tiro e Sidom eram conhecidas por sua idolatria, orgulho e influência negativa sobre Israel. Jezabel, a rainha ímpia casada com Acabe, era de Sidom. Diversas profecias de juízo foram pronunciadas contra essas cidades. Isaías 23, Ezequiel 26, 28. Eram territórios distantes do ideal de pureza religiosa judaica. Por isso, o encontro de Jesus com uma mulher daquela região e sua resposta positiva à fé dela é revolucionário. Mostra que a graça não se limita à tradição, mas responde à fé genuína, mesmo que venha de fora dos muros religiosos. Tiro era uma cidade de pedras, luxo e comércio. Sidom, uma vizinha com história ligada ao mar e ao culto a deuses estranhos. Eram metrópoles da sua época, mas também marcadas por decadência espiritual. No entanto, foi em meio a tanta escuridão que uma luz inesperada brilhou através da fé daquela mulher. A mulher cananeia representa aqueles que, mesmo longe da aliança original, creem no poder de Deus. E Jesus respondeu com um milagre. Tiro e Sidom provam que a fé verdadeira pode brotar até em solo hostil. O milagre foi marcado por um dos diálogos mais profundos entre fé e resistência nos evangelhos. Jesus parecia ignorá-la. Os discípulos pediram para mandá-la embora, mas ela persistiu. A resposta de Jesus, ao final, não foi só a cura, foi admiração. Grande é a tua fé. Nenhum israelita havia ouvido tal elogio. A mulher cananeia venceu o silêncio, a cultura e o preconceito com a força da fé. Tiro e Sidom se tornaram, naquele instante, cenário de uma vitória espiritual histórica. Tiro e Sidom nos ensinam que Deus responde ao clamor humilde, mesmo que venha de fora dos círculos religiosos. Aquela mulher cananeia nos desafia a insistir, clamar e não desistir diante do silêncio de Deus. Muitas vezes, a resposta demora, mas a fé que persevera é recompensada. Não importa sua origem, seu passado ou sua posição, se houver fé, o céu se move. A fé não tem fronteiras. Jesus não resiste à fé que se ajoelha, que insiste, que acredita no impossível. Que sejamos como essa mulher, firmes, quebrantados e certos de que até as migalhas de Cristo têm poder para transformar tudo. Cesareia de Filipe, onde Jesus revelou sua identidade e fundou a igreja. Mateus 16, 13, 20. Marcos 8, 27 e 30. Em Cesareia de Filipe, Jesus fez uma das perguntas mais importantes de todo o seu ministério. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro respondeu com fé e revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi nesse momento que Jesus declarou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Esse diálogo marca a primeira vez em que a palavra igreja aparece nos evangelhos. Ali, Jesus não apenas confirmou sua identidade messiânica, como também revelou seu plano eterno: formar um povo invencível, edificado sobre a verdade. Cesareia de Filipe estava localizada no norte de Israel, próximo às nascentes do Rio Jordão, ao pé do majestoso Monte Hermon. Era uma região de beleza natural impressionante, com cavernas, fontes e vegetação abundante. Mas além da natureza, era também um centro religioso pagão, com templos dedicados a deuses gregos, especialmente Pan. Jesus levou seus discípulos até ali, longe da multidão, para fazer uma revelação crucial. Ele escolheu um lugar marcado pela idolatria para anunciar a verdade suprema.
Isso mostra que a luz brilha com mais força onde a escuridão tenta reinar. Cesareia de Filipe foi construída sobre um antigo centro de culto ao deus Pan, ligado à fertilidade e à natureza. Ali havia um santuário chamado As Portas do Hades, uma caverna profunda que os pagãos acreditavam ser a entrada para o mundo dos mortos. Jesus, ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, usou o cenário literal para declarar uma verdade espiritual eterna. O inferno não pode resistir ao avanço da igreja edificada por Cristo. Ele usou o ambiente do engano para anunciar o nascimento da verdade. O contexto de Cesareia revela que a vitória da igreja é sobre qualquer domínio espiritual contrário. A cidade de Cesareia de Filipe tinha beleza geográfica e relevância política, mas era profundamente mergulhada na idolatria. Era uma mistura de poder, natureza e paganismo. Jesus escolheu esse solo impuro aos olhos dos judeus para anunciar algo puro e eterno, a fundação da igreja. Foi um contraste entre o que o mundo oferecia e o que o reino viria a estabelecer. Ali, onde as vozes do engano ecoavam há séculos, o Messias ergueu a promessa do reino eterno. A cidade que adorava deuses mortos ouviu a confissão de fé no Deus vivo. O momento da confissão de Pedro é central para a teologia cristã. Ali, o simples pescador declarou algo que ninguém ousava afirmar, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, reconheceu que aquela verdade viera do Pai. E sobre essa rocha, essa revelação, ele edificaria sua igreja. Foi em Cesareia de Filipe que o plano de Deus começou a tomar forma visível. Não seria apenas um movimento, mas uma igreja triunfante. A cidade assistiu à promessa que mudaria o mundo. O céu tocou a terra ali, e o reino de Deus se estabeleceu entre os homens. Cesareia de Filipe nos ensina que a base da nossa fé não são tradições, mas a revelação viva de quem é Cristo. Quando confessamos com fé que Ele é o Senhor, nos tornamos parte da igreja invencível. O inferno pode rugir, mas não prevalecerá. Onde o mundo exalta falsos deuses, a igreja proclama a verdade eterna. O que define a vitória da igreja não é o lugar onde ela está, mas a rocha sobre a qual ela foi edificada. Jesus. Que cada um de nós tenha a revelação de Pedro e viva como parte de um corpo que as trevas jamais poderão deter. Emaús, onde corações ardentes reconheceram o Cristo ressuscitado. Lucas 24, 13, 35. 2 discípulos caminhavam tristes, desiludidos, a caminho de Emaús. A morte de Jesus parecia ter acabado com toda a esperança. Mas, no meio do caminho, Jesus ressuscitado se aproximou, embora não fosse reconhecido. Ele caminhou com eles, explicou as Escrituras e reacendeu a fé. Ao partir o pão, os olhos deles se abriram e o reconheceram. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24, 32. Em Emaús, a dor deu lugar à revelação. A presença de Jesus ressuscitado transformou o desânimo em paixão. Emaús era uma aldeia pequena, situada a curta distância de Jerusalém. O caminho até lá era conhecido como rota de fuga dos que queriam deixar para trás o peso dos últimos acontecimentos. Era a estrada do desencanto. Mas foi nesse caminho que Jesus ressuscitado decidiu aparecer. Isso mostra que ele não se manifesta apenas em templos ou encontros solenes. Ele caminha com os desanimados nos lugares mais comuns. O trajeto para Emaús se tornou uma estrada santa, pois ali a palavra foi pregada e o pão foi partido por mãos cravadas de amor. Emaús não tinha grande significado histórico, mas ganhou eternidade por causa daquele encontro. Era um destino de fuga, mas se tornou palco de revelação. Os discípulos que fugiam da dor voltaram correndo para Jerusalém com alegria. Isso nos mostra que os lugares marcados por tristeza podem ser transformados por encontros com Cristo. A história de Emaús representa todos nós que, em algum momento, andamos tristes, sem entender o que Deus está fazendo. Mas ao longo do caminho, Ele se revela com graça.
Nada em Emaús se destacava, exceto o fato de que Jesus esteve lá. Isso muda tudo. O anonimato da vila se dissolve na glória da revelação. Onde havia passos lentos e corações abatidos, houve chama reacendida. Foi ali que Jesus mostrou que não há distância emocional ou espiritual que ele não percorra para restaurar seus filhos. Emaús se tornou símbolo de esperança restaurada, de comunhão e de olhos abertos. Onde Jesus caminha, o comum se torna extraordinário. O momento em que Jesus partiu o pão é profundamente simbólico. Os olhos dos discípulos se abriram, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eles reconheceram quem ele era, e imediatamente ele desapareceu. Isso nos mostra que a presença de Jesus não depende de forma visível, mas da revelação interior. A palavra que aquece o coração e o pão partido são sinais da nova aliança. Emaús foi um altar levantado à beira da estrada, onde o Cristo vivo se fez conhecido de forma íntima e inesquecível. Emaús nos lembra que o Cristo ressuscitado caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Em meio à dor, à dúvida e à desesperança, ele nos encontra, fala conosco e renova nossa alma. Que nossos corações também queimem ao ouvir sua palavra. Que reconheçamos sua presença ao partir o pão, em comunhão com ele. Emaús é um chamado para sairmos do luto e voltarmos à missão com alegria. Jesus vive e continua encontrando seus discípulos no caminho. Tiberíades, onde o reino de Deus tocou o território do poder humano. João 6:1-23. Embora Jesus nunca tenha sido descrito diretamente dentro da cidade de Tiberíades, os evangelhos mencionam seu nome em conexão com os milagres realizados nas proximidades, especialmente ao redor do Mar da Galileia, que também era conhecido como Mar de Tiberíades. Em João 6, vemos a multiplicação dos pães e peixes, um milagre que atraiu multidões e que teve reflexo direto na região. As embarcações vinham de Tiberíades para buscar Jesus após esse evento. Mesmo sem atuação direta dentro da cidade, sua influência e presença espiritual irradiavam poder que atravessava fronteiras geográficas e políticas. Tiberíades está localizada na costa oeste do Mar da Galileia, ao norte de Israel, numa região de beleza natural exuberante, cercada por colinas e águas abundantes. A cidade foi construída intencionalmente por Herodes Antipas, próximo ao antigo cemitério judeu, o que a tornava impura para os religiosos da época. Por isso, muitos judeus evitavam viver ali, o que fez da cidade um ambiente mais gentílico e helenizado. Mesmo assim, a proximidade de Tiberíades com outras cidades como Cafarnaum e Betsaida fez com que ela se tornasse parte do cenário da atuação indireta de Jesus, um ponto de contato entre o céu e o poder humano. Tiberíades foi fundada por Herodes Antipas, por volta do ano 20 d.C., em honra ao imperador romano Tibério, e se tornou a capital da Galileia sob sua administração. Era uma cidade planejada, ornamentada com arquitetura romana, anfiteatros, banhos públicos e centros administrativos. Seu nome, sua construção e sua função estavam profundamente ligados ao Império Romano, representando a dominação política, cultural e militar sobre a Galileia. Para os judeus, era símbolo de opressão estrangeira. Ainda assim, Jesus operava nos arredores, mostrando que o reino de Deus não se intimidava diante dos poderes terrenos. Tiberíades se destacava pelo contraste com outras cidades galileias. Era mais cosmopolita, organizada segundo o modelo romano, e sua população era composta em grande parte por gentios, funcionários públicos e soldados. A cidade era uma vitrine do poder imperial, com luxo e estruturas que ofuscavam a simplicidade das aldeias ao redor. Contudo, mesmo nesse contexto, dominado por interesses políticos e religiosos alheios à fé judaica, o nome de Jesus ecoava com força. As embarcações que vinham da cidade buscavam o Mestre após ouvirem sobre os sinais. Isso revela que nem a opulência de Tiberíades podia ignorar a autoridade do Messias. Após a multiplicação dos pães, registrada em João 6, muitos barcos vieram de Tiberíades até o lugar onde Jesus tinha realizado o milagre. Isso mostra que,
Mesmo que a cidade fosse símbolo do domínio romano, seu povo ansiava pela presença do Cristo. Não houve um evento direto dentro de seus muros, mas o impacto do ministério de Jesus alcançou seus habitantes a ponto de saírem à sua procura. Foi um reflexo do que acontece quando o reino de Deus rompe limites políticos e culturais. As multidões são atraídas não por estruturas, mas por graça e verdade. Tiberíades representa os lugares onde o controle humano e a glória passageira tentam prevalecer. Mas mesmo nesses ambientes, o poder do Evangelho se faz presente. Jesus não precisa estar fisicamente num lugar para impactar seus habitantes. Sua palavra chega onde o coração está sedento. Tiberíades nos lembra que nenhum poder político, religioso ou cultural pode impedir o avanço do reino. Mesmo onde há resistência ou frieza espiritual, há almas famintas por verdade. E quando ouvirem falar de Jesus, sairão de onde estiverem para encontrá-lo, porque sua presença é irresistível. Ao percorrermos as cidades por onde Jesus andou, somos convidados a uma viagem não apenas geográfica, mas espiritual. Um mergulho profundo na história da salvação e no coração de Deus que escolheu caminhar entre nós. Cada cidade carrega em si um testemunho vivo do poder transformador de Cristo, da sua compaixão infinita e do propósito divino que se cumpriu em seu ministério terreno. Desde a pequena e humilde Belém, onde a esperança do mundo nasceu numa manjedoura, até a movimentada e contraditória Cafarnaum, onde milagres e rejeições caminharam lado a lado, vemos que Jesus não escolheu o conforto das cidades grandes e poderosas, mas os lugares e as pessoas que muitas vezes o mundo despreza. Ele esteve entre pescadores, pagãos, viúvas enlutadas, endemoniados excluídos e discípulos desanimados. Ele tocou vidas, quebrou correntes, restaurou sonhos e revelou o reino de Deus em sua essência mais pura: amor, perdão, redenção. Cada cidade simboliza um aspecto do nosso próprio caminhar espiritual. Belém nos lembra que Deus escolhe a humildade para iniciar grandes histórias. Nazaré nos ensina que o improvável e o simples podem ser o solo fértil para o cumprimento das promessas divinas. Cafarnaum nos adverte que o privilégio de estar perto de Jesus requer uma resposta sincera de fé, pois a proximidade sem transformação pode levar à queda. Emaús mostra que mesmo na tristeza e no desânimo, a presença do Cristo ressuscitado é capaz de reacender a chama da esperança e da alegria. As cidades gentias de Tiro e Sidom e Gadara nos revelam que a graça de Deus não conhece fronteiras culturais ou religiosas. Jesus ultrapassou muros, ultrapassou preconceitos e alcançou aqueles que estavam fora da aliança, mostrando que o convite do reino é para todos, sem exceção. Ele não se deteve diante de demônios ou territórios espiritualmente desolados. Pelo contrário, ali, ele manifestou seu poder libertador de forma ainda mais evidente. Em Cesareia de Filipe, vimos o momento crucial em que Jesus declarou a fundação da igreja, aquela comunidade viva e invencível que seria a expressão do seu reino na terra até o fim dos tempos. Essa revelação desafia cada um de nós a reconhecer quem é Jesus verdadeiramente e a nos firmarmos nele, pois só assim seremos parte de um corpo que vence as trevas e permanece firme diante das investidas do inimigo. Esse percurso pelas cidades de Jesus é, acima de tudo, um convite à reflexão pessoal. Em qual cidade da vida você tem se encontrado? Em qual coração você tem habitado? Você tem permitido que Jesus transforme a sua história como transformou a de tantos que o encontraram naquele tempo? Ou, como muitos em Cafarnaum, você tem apenas admirado a glória dele sem permitir que ela mude o seu interior? Jesus não muda a cidade onde está, mas transforma a vida de quem o recebe. Ele não vem para impor força, mas para oferecer amor que liberta. O poder dele não se manifesta em palácios, mas em manjedouras, em caminhos desgastados, em casas simples e corações humildes. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a verdadeira questão não é saber quantas cidades Jesus visitou, mas quantas vezes ele pode visitar sua alma hoje. Quantas vezes você está disposto a abrir as portas do seu coração para que ele entre
e faça morada, para que o impossível se torne possível, para que a luz resplandeça sobre as trevas que insistem em nos cercar. Neste momento, diante de tudo o que vimos e aprendemos, eu te convido a um compromisso de fé e transformação. Que a história de Jesus em cada cidade seja também a sua história. Que você se deixe tocar pela compaixão dele, como aquele endemoniado de Gadara. Que se permita ser libertado e restaurado. Que seu coração arda, como o dos discípulos em Emaús, que reencontrem a alegria na presença do Cristo vivo. Não espere por sinais extraordinários, porque a maior manifestação de Deus está no simples encontro com Ele, na entrega diária, no caminhar fiel, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Jesus está perto de você, andando em sua rua, falando ao seu coração, pronto para transformar sua vida, como transformou tantas cidades. Se esse conteúdo tocou seu coração, eu te convido a dar o próximo passo agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Curta e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que trarão ainda mais luz e profundidade para sua caminhada com Deus. E principalmente, deixe nos comentários como você tem vivido esse encontro com Jesus no seu dia a dia. Queremos orar por você e caminhar junto nessa jornada de fé. Lembre-se, Jesus não está distante. Ele está muito perto, pronto para visitar sua vida e transformá-la. Abra a porta, deixe ele entrar e permita que a luz do Evangelho brilhe com força na sua história. Agora é o momento de permitir que o Salvador ande nas ruas do seu coração.